Bom, olá pessoal, professor Tony Robson aqui e eu vou nesse vídeo mostrar a vocês um pouco sobre o nosso plano de aula, como foi editado e a importância de seguir o plano de aula para registros aqui no sistema SWAP. Então, o objetivo principal do vídeo é mostrar para quem ainda não trabalhou com o sistema SWAP, que é o sistema aqui do IFPB, como que faz o registro dos diários e presenças e notas dos alunos, certo? Vai ser um pouco extenso, mas quem precisar pode retomar e também estou à disposição para tirar algumas dúvidas se vocês necessitarem ao longo do curso, certo? Então, o SWAP, ele tem no Brasil inteiro, então é interessante pesquisar no Google aí por SWAP do IFPB, do Instituto. Eu sempre entro por esse link aqui, acessar os sistemas, ele mostra os sistemas do IFPB e o primeiro link aqui é o link do SWAP. Então, você vai clicar aqui no SWAP. Para quem ainda não recebeu a sua senha ou o cadastro, tem a forma de fazer aqui, certo? A senha, então tem que cadastrar aí um usuário como professor. Normalmente é CPF, usuário, CPF e a senha que você cria, certo? Então, o usuário é esse, não tem muito mistério, você coloca aqui usuário e senha, que foi criado, e clica em acessar. Ao acessar, nós vemos aqui a tela principal, a área de trabalho principal do SWAP, e tem essa abazinha aqui, ó, que é a aba que aparece para os professores, certo? Então, depois vocês podem dar uma olhada aí no que tem à disposição, mas basicamente nós vamos trabalhar dentro dessa área aqui, onde tem os meus diários, material de aula que ao longo do tempo você pode ir colocando de acordo com cada curso, algumas informações de dados pessoais, se você quiser imprimir o seu local de aula, local e os horários da aula, você pode fazer aqui, e algumas coisas específicas para a orientação de estágio de TCC, para professores que fazem orientação de estágio de TCC. Aqui no programa Mulheres 1000, nós vamos trabalhar com os diários, né? Então eu venho aqui direto em meus diários, também aqui na barra lateral esquerda já tem o seu perfil, algumas outras coisas que vocês podem explorar. Mas aqui no programa Mulheres 1000 nós vamos trabalhar sobretudo aqui dentro de meus diários. Então a gente clica em meus diários para identificar os diários que você tem. Então aqui, ó, o período é o 2025.1. Já vai estar registrado, já está registrado para nós os diários correspondentes, então a gente não faz nada com os diários, a gente já recebe o diário cadastrado no nosso usuário, e aí é bom identificar pela disciplina de cada um. Por exemplo, o meu diário é da disciplina que tem esse nome, esse código em específico, a carga horária aqui, né, 16 horas ou 20 aulas, né, e a gente vai fazer todos os registros necessários. Então, essa parte aqui já está pronta, então vocês vão receber desse mesmo jeito. Aqui tem a identificação do professor e o quantitativo de aulas. Eu já tinha feito um teste, por isso que tem 2 de 20, mas vocês vão receber 0 de 20 aulas ministradas. O que nós vamos fazer é, nesse primeiro momento, registrar os conteúdos que vão ser ministrados e as datas das aulas e o número de aulas. Para isso, para fazer esse registro, a gente clica aqui em acessar o diário, e aí a gente vai acessar esse diário e as informações principais, certo? Vou começar aqui de cima para baixo. Novamente, a confirmação de que eu estou acessando o diário dessa disciplina específico. Como é padrão aqui no SWAP, você pode gerar esse diário, caso seja uma disciplina dos cursos EAD, lá no AVA presencial. Né? Você pode fazer uma exportação da lista de e-mails dos alunos. Todos os alunos já estão cadastrados, vou mostrar para vocês. Vocês podem fazer o comunicador, que é enviar uma mensagem em bloco para todos os alunos, também nesse botão. E eu uso muito essa base aqui do imprimir, né? Que eu clico aqui em imprimir, e aí eu tenho relação de alunos, boletim de notas, o diário do aluno, né? É dividido por etapas, o diário da etapa 1, o diário da etapa final. Isso já é padrão do SWAP, então ele faz 2 etapas sempre, ó. A etapa 1, que é basicamente onde a gente vai trabalhar, que tem um período, né? O tempo todo. E a etapa 2, que é como se fosse uma etapa de recuperação do aluno. Todo curso por padrão ele tem a etapa principal, pelo menos uma etapa principal, e a etapa final, que é a etapa de recuperação dos alunos. E aí tem essa questão também, certo? Então, a gente pode alternar entre as etapas. Eu não registro a etapa final. Eu vou mostrar a vocês como eu faço, que eu registro todas as notas. A gente tem no curso aqui
no nosso curso de formação inicial continuada, a gente tem, os alunos são aprovados com a nota, se eu não me engano, me falha a memória, 60% de aproveitamento, né, aqui. Então, tecnicamente, abaixo de 6, ele nem entra para a etapa final, acima de 6, desculpem. Mas se a gente registrar a nota menor do que, nas avaliações, menor do que o suficiente para o aluno ser aprovado, automaticamente a gente vai ter que registrar aqui na etapa final também, certo? Daqui a pouquinho eu mostro com mais detalhes. Só dizendo, continuando que aqui em cima, no botão imprimir, nós temos a relação de alunos, que dá uma lista com o nome dos alunos, o boletim de notas, que dá a relação já dos alunos já com as notas lançadas, né? E o diário etapa 1. O diário etapa 1, ele já vai dar o documento finalizado. Eu nem vou clicar agora porque a gente vai fazer os cadastros ainda. Mas ele já dá os documentos finalizados, o documento finalizado com as aulas ministradas e etc, etc. E o boletim de notas com os boletins de notas. Normalmente nós imprimimos esses dois, assinamos esses dois para finalizar a turma, certo? Até porque são documentos que vão ser contabilizados de que as aulas foram ministradas, os alunos receberam as notas e etc. Esse primeiro aqui, que é o relação de alunos, é a lista diária que a gente usa para assinar. Vou clicar aqui e a gente já tem aqui, ó, a relação de alunos do curso X, do diário X, do professor X. Então, cada professor vai ter essa relação de aluno, inclusive no final da lista, ó, já aparece seu nome aqui como professor, e aí você vai colocar a data que deu a determinada aula e vai assinar aqui, e a lista dos alunos já vem com a matrícula do aluno na frente, o nome dele, e ele assina aqui na frente. Então, essa lista é aquela lista que todo dia o aluno vai assinar, e a gente vai usar como controle aqui, conforme a coordenação vai pedindo, certo? Também, se houve alguma observação a esse espaço aqui, confesso que nunca usei. Normalmente a lista aqui é só para os alunos assinarem, e eu dato e assino também, é a ata do dia de aula, certo? Então ele coloca até a datazinha, tudo bonitinho lá, que você pediu para fazer a impressão, certo? Voltando aqui, vou clicar aqui em voltar. Então por aqui vocês têm acesso aí a relação de alunos, ata de aula ou lista de presença, como queiram chamar, certo? Aqui em cima acho que é só isso, o restante já vem tudo pré-cadastrado. Nós precisamos agora trabalhar dentro da etapa 1, nós temos os registros de aula que são feitos. Eu vou até excluir esse daqui, que foi só o teste. Já tinha feito lá. Vou só excluir para que fique do mesmo jeito. Pronto, vocês têm essa primeira abazinha, ó, que é o registro de aulas. A gente tem a aba do registro de faltas, que vai estar assim, desse jeito, em branco. Vou mostrar para vocês por quê. A aba de registro de notas, que também, ó, vai estar sem nenhuma nota lançada, só com o nome dos alunos e as notas, e os alunos todos cursando. Quando a gente colocar a nota dele aqui, salvar as notas, aí muda esse status para aprovado, reprovado, final e etc. A questão dos materiais de aula, se você quiser colocar algum PDF, alguma coisa do tipo, você pode adicionar aqui. Aí lembre-se, esse material de aula, se você coloca aqui, ele vai estar vinculado a essa disciplina. Então, esses alunos que têm acesso ao SUAP, eles podem entrar e ver os materiais de aula por aqui também, certo? Na questão das avaliações, já vem pré-cadastrada. Desculpem. A avaliação já vem pré-cadastrada, então veja, é uma avaliação com peso determinado que vale nota máxima de 100. Então, se você faz uma qualitativa mais quantitativa, saiba que a avaliação é de 0 a 100. Certo? E essa aba de monitores a gente também aqui não utiliza. Então, dentro dessas abas, a primeira que a gente vai trabalhar aqui é registro de aulas. A partir do registro de aulas, ela vai abrir automaticamente as outras para a gente. O registro de aula que nós devemos fazer é individualizado. Cada professor faz o seu registro de aula dentro da sua disciplina e, ao final, todas essas aulas já estão automatizadas para a coordenação. Então, primeiro nós já fizemos o plano de aula. Vou mostrar aqui o meu plano de aula que já está criado. A gente recebeu aí esse modelo do plano de aula, em que lá tem as informações do dia da aula, a data da aula, qual é a temática, os objetivos, os recursos que a gente trabalhou, né, até quanto vale cada pontuação, se é colaborativa, se é atividade individual e etc. Então, você faz o seu plano de aula e com esse plano de aula você vai preencher ali no sistema. Aí, vejam, aqui dentro do sistema eu vou adicionar uma aula, clicar em adicionar aula. O professor já está
preenchido, que eu estou logado. Essa primeira aula minha que eu vou adicionar, de acordo com o meu plano de aula, é a aula do dia 7, certo? Então, dia 7 do 4, eu vou colocar aqui no dia 7 do 4, certo? O dia desta aula, voltando, então dia 7 do 4, eu dei essa aula aqui, que eu chamo aula 1, tal, que tem esses objetivos. Eu sempre copio tema e objetivos, vou copiar aqui e vou colocar lá dentro do conteúdo. Para mim é suficiente, certo? Eu sempre coloco a temática e os objetivos. Então, esse é o conteúdo completo. Mas eu tenho que me atentar, pessoal, à questão da carga horária, porque eu tenho que dizer para o sistema quantas aulas foi nesse dia. Então, isso vocês já têm aqui da grade de horários que a coordenação passou. Então, veja, quando eu criei o plano de aula, eu criei a partir da grade de horários. Inclusive, esse é o plano de aula já atualizado. Na segunda-feira foram apenas 2 aulas, ó. 2 aulas que foram no dia 7. Então, aqui no meu plano de aula, ó, a carga horária foram 2 aulas, certo? Lembrando que eu vou dar ao todo 20 horas aula, né? O registro é feito de 20, a minha disciplina aqui é de 16, a disciplina de vocês pode ser diferente. Então, vocês vão acompanhar por aqui, certo? Identifica aqui quantas aulas vocês vão dar, quais são os dias, constrói o plano e a partir do plano a gente coloca lá da forma que tiver aqui. Então, veja, nesse dia eu tenho que dizer que foram 2 aulas. Então, o registro do dia 7 completinho é só isso aqui. 2 aulas no dia 7 com esse conteúdo. Vou lá e salvo. Aguarda um pouquinho, que o salvar aqui no registro de aula demora um pouquinho, ele mesmo atualiza, estou só aguardando, ó. Então, ele já registrou para mim esse dia com o que eu chamo de aula 1, o conteúdo aqui é você, professor, quem diz, então o que eu chamo de aula 1, que foram 2 aulas nesse dia. Então, eu vou fazer os demais registros conforme meu plano de aula, vou adicionar as demais. No dia 8, foram 4 aulas, veja, 4 aulas, dia 8, então foram 2 e 2, eu dei as 4 aulas. Vocês estão vendo que eu estou fazendo hoje é dia 8, eu fiz o registro das aulas de ontem e estou fazendo o registro das aulas de hoje. Tem que lançar todas as aulas que a gente já tem planejada no plano de aula. Lembrando que as aulas que ficam registradas no SWAP que serão as aulas contabilizadas para a gente receber. Então, por isso que ele é aberto para que a gente lance as aulas que já foram dadas também, né? A coordenação vai validar essas aulas que foram dadas e vai colocar lá na prestação de contas também, certo? Opa, deixa eu só copiar aqui o tema e os objetivos da aula de hoje, que foi dia 8. Aí eu colo aqui, salvar. Minha próxima aula é no dia 15 do 4, então eu já vou até copiar aqui. Dia 15 do 4, ó, já salvei aqui a segunda, vou adicionar a próxima aula. Vão ser 4 aulas no dia 15 do 4. 15 do 4, e esse é o conteúdo, vou salvar. Depois do dia 15, minha aula será no dia 22 do 4. Então, adicionar 4 aulas no dia 22 do 4. E o conteúdo será esse. Depois do dia 22 do 4, eu tenho mais 4 aulas no dia 29 do 4. Então, já vou adicionar mais 4 aulas. Dia 29 do 4. Salvar. E por fim, eu tenho mais 2 aulas no dia 6 de maio. Já salvou, então vou adicionar mais 2 aulas no dia 6 de maio 2025, que é esse conteúdo. Salvar. Pronto. Então, agora, pessoal, eu já tenho todas as aulas registradas. Inclusive, o sistema já coloca para mim, ó, umas mais claras e outras mais escuras. Essa do dia 7 já foi uma aula ministrada, certo? Do dia 8 já foi ministrada, então elas já estão abertas para que eu possa fazer o registro de faltas, por isso que elas estão assim mais clarinhas.
E as minhas próximas aulas serão essas, ó. Já estou com tudo programado. Dia 15, 22, 29, dia 6. Se vocês virem aqui as quantidades, 2, 4, 4, 4, elas vão dar 20 aulas, certo? Conforme o registro da turma aqui, ó, de 20 aulas. Então, como eu já ministrei 6 aulas, já atualizou aqui, ó, que eu ministrei 6 das 20 aulas da disciplina e ele vai até fazendo aqui a carga horária cumprida, certo? Então, isso aqui tem que bater com o registro que é feito. E por isso que a gente faz o plano de aula e que a gente recebe o cronograma de horários da coordenação, certo? Então, fica bem fácil fazer aqui do plano de aula os registros. O registro mais problemático é esse aqui. Uma vez que está feito esse registro, é só você ir ministrando as aulas e registrando as faltas dos alunos. Aí a gente vai para a segunda aba, e aí vocês vão ver a magia que é isso aqui. Vejam, na segunda aula eu já tenho todas as aulas, ó, não tinha nenhuma. Então agora todas as aulas que eu ministrei, elas já estão aqui para eu colocar presença ou falta nos alunos, certo? Então, aqui no registro de presença ou falta, o professor, ele indica quantas aulas esse aluno faltou, certo? E as faltas que eu indicar aqui, a coordenação pode justificar. Então, para que a coordenação justifique, o professor deve registrar as aulas para abrir aqui o local dele colocar as faltas e aí ele registra as faltas dos alunos. A gente não lança aqui presença, o que a gente lança são as faltas. Por exemplo, se essa aluna Amanda de Fátima tivesse faltado aqui na minha aula, as 2 aulas que foi no dia 7, eu venho aqui o registro 1, 2, certo? Então, vou lá e salvar alterações. E aí, essa aluna vai ter registrado aqui para ela 2 faltas, certo? Então, essas 2 faltas que foram registradas aqui para essa aluna, a coordenação pode vir aqui justificar. Então, quando eles justificarem, vai ter um avisozinho assim com essa seta, ó, dizendo que a coordenação justificou por conta disso ou daquilo. Isso é maravilhoso porque a gente informa os alunos, eu pelo menos informo os alunos que as justificativas de falta são feitas pela coordenação. E eu coloco as presenças aqui a partir do que eles assinam lá na lista de presença que a gente pega, né? Então, isso auxilia bastante, né? Quando eu lanço falta aqui é porque realmente o aluno não assinou a lista de presença ou não esteve na aula que eu tenho que lançar a falta, certo? E o fato de lançar a falta também é mais tranquilo. Eu vou só salvar aqui novamente, porque eu não preciso estar lançando aqui todas as presenças dos alunos, certo? Então, no registro de falta, todos os alunos estão aqui, ó. Estou passando, subindo aqui só para ver, mas todos estão aqui. Então, a gente pode vir. Aqui vocês veem que eu não posso fazer lançamento, ó, não abre para eu lançar dia 15, porque essa aula ainda vai ser feita no dia 15. Mas as aulas do dia 7 e do dia 8, eu já devo lançar as faltas, certo? Então, eu tenho uma lista aqui de quem faltou, eu já posso lançar as faltas dia 7 e dia 8. Enquanto eu não lançar as faltas, o sistema entende que nenhum desses alunos teve falta, certo? Então, não tem faltas. Aqui é registro de faltas, ok? Aqui no registro de notas, vamos clicar aqui na frente. Pronto. No registro de notas, todos os alunos já estão aqui. O registro de notas, nós estamos na etapa 1. Se eu registrar para essa aluna, Amanda Felipe, que ela tirou 100 pontos e vou salvar, automaticamente essa aluna vai estar com uma nota de aprovação. A situação dela aqui ainda é cursando, por quê? Porque agora nós temos todas as aulas registradas. Como todas as aulas estão registradas e algumas ainda não foram dadas, tecnicamente, essa aluna nem teria esses 100 pontos, né? Então, o registro de notas, eu, por exemplo, faço sempre que eu finalizo todas as minhas atividades. Até aqui no plano de aula eu já fiz isso, ó. Eu faço atividades que valem uma pontuação por cada aula, qualitativas, e faço uma atividade quantitativa que vale 100 pontos. Então, a nota final do meu aluno é
200 pontos dividido por 2. E aí eu faço esse meu levantamento. Quando eu termino a última aula, eu lanço aqui a pontuação desse aluno. E aí, quando eu lançar e a aula estiver finalizada, cliquei em salvar essa nota do aluno, junto com as presenças e etc. É computada pelo sistema. E a partir daí, aqui em cima em imprimir, quando a gente vier imprimir, por exemplo, boletim de notas, vou clicar para vocês visualizarem, a gente vai ter toda essa situação registrada aqui. Então vejam, nenhum aluno meu levou nenhuma falta, certo? Se ele tivesse levado uma falta aqui, o sistema já calcularia qual é o percentual de frequência dele, certo? Então, por exemplo, aquela aluna que eu tirei as 2 faltas, se tivesse aqui, a frequência dela já ia dar diferenciada. A situação dela poderia ser cursando, aprovado ou reprovado. E aí ele vai fazendo as médias, colocando as médias, etc. Esse aqui é o boletim de nota final. Tá vendo? É um documento final que, quando for no dia de entregar a prestação, eu posso imprimir e assinar e mandar junto. Já a gente mandava aqui assim. Tranquilo? Mas é para vocês saberem que aquele registro de notas que nós fizemos, aquele registro de aulas, o registro de faltas e o registro de notas, eles impactam no sistema dessa maneira. E para ver se a relação está tudo ok, é só vir aqui, imprimir o boletim de notas, por exemplo, ou o diário. O diário ele aparece a parte das aulas que foram dadas, vou imprimir para vocês verem. Então veja, no diário ele tem lá, ó, a aula, tal, se o aluno teve falta, não teve falta, tá vendo? E o resumo das atividades que a gente deu em cada dia. Então esses 2 documentos é o resumo que a gente vai imprimir ao final da jornada aqui das 20 aulas, certo? Então é isso, pessoal. Eu acredito que eu tenha explicado tudo o que é necessário ser feito aqui dentro do SWAP. É importante frisar e deixar novamente o alerta da necessidade de se fazer o plano de aula, obviamente, que a gente precisa mandar para para a FEESC, né, para a fundação, mas a partir do plano de aula fazer os registros corretinhos aqui, para que o sistema esteja com as informações para o andamento ser acompanhado, certo? Nós fazemos isso dentro dos meus diários, mas a coordenação visualiza o que nós estamos fazendo dentro dos diários e etc. E a Pró-Reitoria de Extensão visualiza o andamento automatizado em tempo real. Então, vejam, o impacto que é o meu diário está aqui, ó, com 30% da carga cumprida, já vai ser um impacto aí de cumprimento do curso como um todo, e a Pró-Reitoria de Extensão já sabe lá que o curso está em andamento, qual é o percentual e etc. Agora, só sabe quando nós fizemos efetivamente os registros. Então, por isso da importância de atualizar aqui os registros e o quanto antes entender aqui a dinâmica do SWAP, certo? Eu fico à disposição de vocês, desculpe pelo alongado do vídeo, um abraço e boa noite.